aos milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar, crentes coroados também. Amados irmãos, no grupo Seminário Bíblico, essa semana nós falamos um pouco sobre anjos bons e sobre anjos maus. Mas neste momento eu queria destacar mais um pouco sobre os anjos bons, os anjos de Deus. Meus prezados amados, para a gente aprender tem que fazer uma pergunta, tem que questionar, não é verdade? O que são anjos? Como são os anjos segundo a Escritura Sagrada? E qual é a função dos anjos? O que significa anjos? Então nós vemos que os anjos são seres espirituais e também pessoais, criados por Deus, dotados de capacidade tanto moral e também intelectual. A Bíblia não diz de forma detalhada, todos sabemos, como são os anjos, mas um pouco, né, que é bastante para nós, que é o pouco, mas que é bastante, indica que eles são seres invisíveis e que podem se manifestar de formas visíveis também. E neste momento quero falar quem são os anjos na Bíblia e quais são as funções que eles desempenham na vida do ser humano, na vida do homem, principalmente o servo de Deus. E também a função dos anjos no plano da redenção é concebida por Deus. O que significa anjos? A palavra anjo, meus prezados, significa mensageiro. Na Bíblia essa palavra ela é traduzida principalmente no grego angelos, tá? Então nós vemos que no original normalmente esse termo se refere a seres celestiais. Glória a Deus. E nós vemos que algumas vezes também pode se referir mensageiros humanos. Os anjos são seres espirituais, sim. O que significa que eles não possuem corpo, ok? Eles são espirituais, então nós vemos que eles não possuem corpo. Mas às vezes os anjos também podem se manifestar de forma visíveis, tá, meus irmãos? Como assim? Por exemplo, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Sara, ele apareceu a Maria, mãe de Jesus, em forma visível, inclusive de modo semelhante à forma física humana. Por causa das suas características, evidentemente, os anjos podem se mover pelos espaços sideral ou mesmo concentrar numa determinada área, de forma visivelmente. Então eu quero dizer para meus irmãos que às vezes alguns irmãos acham que anjos são onipresentes. E eu quero dizer que apesar de serem espíritos, os anjos são limitados ao tempo e ao espaço, ok? E assim não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os anjos não são maiores, tá bom, meus irmãos? Então nós vemos que os anjos, eles não têm atributo que é dado a Deus, que é a onipresença,
onipresente. Porque esse atributo onipresente só pertence a Deus. Anjos, eles podem estar aqui no Brasil, depois eles podem estar lá no Japão, mas por tempo, por ordem. Eles não é igual a Deus, que está aqui na Bahia, que está aqui em São Paulo, está aqui no Brasil e ao mesmo tempo está lá no Japão, em todos os planetas, em todo o universo. Mas eles têm essa capacidade de estar em todos os lugares, não ao mesmo tempo, mas eles podem estar em poucas horas. Os anjos, eles podem estar aqui no Brasil, mas a hora que Deus ordena que eles vão lá no Japão, em poucas horas ou minutos, eles estarão lá. Não existe barreira para anjos. Eles atravessam as casas, atravessam as pedras. Glorificado é o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, os anjos são maiores em poder e força do que os homens. Só que eles não têm atributos de onipotente. Esse atributo de onipotência só é dado a Deus, só pertence a Deus. Só Deus tem. Eles são seres racionais e morais. Isso significa que os anjos possuem personalidade e são responsáveis pelas suas ações. Ok? Os anjos, eles têm poder, sim. Os anjos, eles têm poder, mas não é todo poderoso como Deus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Se Deus permitir, autorizar que os anjos destruam uma cidade que nem a grande São Paulo, em poucos minutos a cidade será destruída. Ok? Então nós vemos, meus irmãos, as funções que os anjos têm. Eles são mais sábios do que os homens, mas não possuem todo o conhecimento como Deus tem. Os anjos não se casam e nem se procriam e nem estão sujeitos à morte como os seres humanos. Ok? Glorificado é o nome santo do Senhor. Eu quero dizer também, no decorrer dessa semana, nós falamos sobre os anjos bons e os maus. Alguém pode perguntar, existe anjos bons e anjos maus? Sim, claro. A Bíblia afirma que existe anjos bons e anjos maus. Porém, é importante saber que originalmente Deus criou todos os anjos bons. Todos. Até o diabo, os demônios, foi Deus que criou. E na época eles não eram ruins, não eram mal como eles é hoje. Esse mal foi eles mesmos que buscaram para si. A Bíblia diz que Deus viu todas as suas obras criadoras, era tudo muito bom. Porém, nem todos os anjos mantiveram a sua posição. Tendo sido criado com livre-arbítrio, todos os anjos, assim como o ser humano, tem seu livre-arbítrio, os anjos também, eles foram criados com essa faculdade do livre-arbítrio, de poder escolha. Alguns dos anjos não guardaram o seu estado original e caíram em pecado. Portanto, antes mesmo do pecado ter origem no mundo físico através da queda do homem, ele teve origem no mundo espiritual com a queda de alguns seres angelicais. De todos os anjos caídos, também chamados de espíritos imundos e demônios, a Bíblia informa o título, nome de apenas o principal deles, que é Satanás. Mas pastor, por que alguém fala Zé Pilintra, tranca-rua? Isso aí foi os teólogos, pastores, alguns eclesiásticos, líderes, que criaram esse nome.
Uma vez que expulsando esses demônios, fizeram as perguntas, eles foram dando seus nomes. Mas a Bíblia não fala de Zapelinta, Tranca-Rua, Pombagira, mas só simplesmente Satanás e o diabo. Já os anjos bons são chamados de forma geral de anjos eleitos, santos anjos.